parceiro e um apoiador. E o Autoconf é patrocinador do nosso evento. E mais uma vez agradecer ao Autoconf, Gestalto, né, a C7, que tem apoiado o nosso evento. Então vou chamar aqui, ó, Rodrigo Dalbello, fundador do Autoconf, um dos sistemas de gestão automotiva mais usados do país, fundador do De Loja para Loja, a maior comunidade automotiva do Brasil, que eu também já fui embaixador, já dei palestra lá com ele. Mais de 60 mil carros vendidos, passou por todas as horas da loja, né? Entrou de despachante, como é que é, o pastinha, o estagiário, e foi se tornou sócio da Beluscar, empresa, que é a empresa que hoje é o centro, né, onde tudo isso começou, e hoje ela é referência em gestão, processo e performance, e já impactou mais de 3 mil lojas em todo o Brasil. Um aplauso para o Rodrigo Bello, né, parceiro. Obrigado, gente. E pescamos junto também. E pescamos junto. Eu também estava nessa pescaria aí. É verdade. Essa pescaria Nós histórica. dois, pescador que só? A gente não pesca nada e foi pescar, né? Mas tá bom. Não, eu não entendo nada. Eu lembro que eu fui... Não, é muito engraçado porque eu fui... Cara, isso aqui é só um caso, tá, Belo? Eu fui... Nessa pescaria era o seguinte, só tinha lojista e algumas empresas que forneciam para o mercado. Então tava eu, Nino, Belo... Você era lojista. Você estava nas duas pontas, né? O Felipe da Gestalto, que é o CEO da Gestalto. E aí, cara, teve um sorteio, o Serginho fez, vai com fulano, e eu fui com o Neto da Boca Mafra. Cara, eu não pesco nada, eu nunca tinha pescado assim. E o Neto, cara, levou uma maleta. Ele chegou, abriu, aí começou a enroscar, vara, molinete, anzol e não sei o que, eu não sei nem o nome dos trem. Até o barco saiu da maleta. O barco desenrolou e ele pescando, e eu, tipo, com o material de graça que dava no rancho, assim, tipo, tentando... Eu olhando assim, eu tô longe aqui dos caras, mas foi legal porque a gente acabou conhecendo muita gente boa e fazendo muita amizade. Belo, primeiro bem-vindo, cara. Obrigado. Prazer estar com você aqui. A gente bateu... Oi. Deixa eu fazer uma parte antes de você começar. Você tem que falar que você pesca, porque pescador que não mente não é de confiança. Pois é, cara. Por isso que mas eu não sou pescador. Você tem que falar que você pesca, você pescou. Não, eu ainda... a verdade... Quem pegou mais, você ou Neto? Cara, pior que eu peguei um dourado, ele ficou puto. Mas tá bom. Eu bati um papo com o Belo ontem, a gente estava repassando o programa, eu falei, Belo, eu queria que você falasse, a gente está falando de digitalização de loja, acho que é para fechar o nosso programa. Né? Acho que a gente teve uma jornada hoje muito rica de conteúdo, acho que é alto nível, trouxe várias coisas, e aí uma coisa que você me falou, cara... eu queria dar um cenário de como era antes. Você falou assim, cara, eu queria falar de como era antes, porque você é um dos caras que, entendendo a demanda da loja, criou um sistema para poder organizar o processo. Você falou, vou criar um software para organizar a loja. Mesma coisa, né, com o Ricardo também, em algum momento teve essa sensação de que, cara, eu preciso criar um software para organizar a minha loja, eu preciso melhorar. Por quê, cara? Como é que era? Assim, conta como é que era, qual o desafio que tinha. E por que você fala assim, eu preciso pensar nisso? Como é que era esse cenário? Primeiramente, agradecer, né? E já dar os parabéns por toda essa organização aqui, um evento de alta qualidade, com pessoas que estão realmente aqui procurando evoluir, né? Cada vez mais. Assim, cara, posso falar junto com o Maurício aqui, né, Maurício? Acho que temos mais ou menos a mesma... Silvão, meu irmão, fundou a loja em 90, foi mais ou menos por aí? Você é um pouco mais? 89, sou mais velho que 89, Então, viemos daquela tradição raiz mesmo, né? Lojista, na minha época, quando eu comecei ali, a gente fazia tudo, né? Na loja. Encaminhava carro para preparação, atendia o cliente para fechamento, compra com a gente, tudo era com a gente. E quando começou a surgir o lead, que nem se falava lead, né? Era o formulário dos portais e tal, o vendedor ali, ele não tinha o hábito de dar atenção, né, Aurélio, para esse cara. Não, né? não. Mas eu estou sendo bem educado, né? Dizendo que ele não tinha o hábito de dar atenção para esse cara.
eu recebia, então como eu fazia tudo, o que eu comecei a fazer naquela época? Eu comecei a fazer o quê? Eu recebia o lead. Então, além de comprar todos os carros, vender todos os carros, cuidar da preparação, ver se o pátio estava organizado, ver se o processo estava redondo, eu recebia os leads. Como que eu fazia? Super rápido, né? Já era bem mais rápido do que a galera, porque eu organizei que eu ia ver o lead de manhã, era que eu chegasse, e ia ver logo depois do almoço. Aí chegava aqueles contatos, eu imprimia em 2 vias e dava para os vendedores. E o vendedor, eu anotava o nome do vendedor que eu entreguei, eu imprimia 2 vias, eu anotava uma via para mim, o nome do vendedor e qual hora que eu estava entregando para ele, e eu entregava para o vendedor, e daí, na hora do almoço, eu chamava o vendedor para saber o que deu naquele lead. E fazia a mesma coisa na parte da tarde e no final da tarde. Pô, a gente Mas, cara, perdeu muito tempo fazendo coisa à mão, né, cara? Mas pensa como louco, velho. Eu já estava muito na frente. Caraca. Isso, vamos falar em 2009, 2008, 2007, tipo, ninguém estava nem aí pro negócio, né? E a resposta que tinha dos vendedores naquele momento era tipo assim: cliente não atendeu. A clássica era: cliente não atende, né? E aí eu pegava o telefone e ligava pro cliente. Aí, E o cliente... Aí, ó. Só que acontecia um milagre. Que quando eu ligava, Ele atendia. o cliente atendia. Na hora. Não, e isso me remeteu a uma situação. Agora eu vou contar um episódio engraçado aqui. Não tem nada a ver com o contexto. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu fui trabalhar no despachante. Foi o meu primeiro emprego, trabalhar no despachante de office boy. E aí eu era muito rapidinho, eu ia no cartório e voltava. Daí não tinha o que fazer. Eu ia perguntar para a pessoa: o que mais que tem para fazer? Porque eu não conseguia ficar parado, né? Aí o pessoal, para me sacanear, pegou e falou assim: tem aquela caixa, ali tinha uma caixa gigante, que é dos clientes, que o documento ficou pronto e o cliente não veio buscar, porque tem que pagar o documento, e os clientes sumiu, né? E tava lá aquela caixa, lá, mas cheia de documento, uma fortuna que o despachante tá perdendo ali, porque... Ninguém buscou, não pagou? Não pagou e tal. E aí o pessoal colava com um bloquinho amarelinho assim, o que aconteceu no último contato. Então o contato foi dia 25/1, às 15 horas, e o cliente não atendeu. E todos estavam assim: cliente não atendeu, cliente não atendeu, cliente não atendeu, cliente não atendeu, cliente não atendeu. Cara, eu peguei aquela caixa, falei: pô, mas os caras me dão um trabalho que ninguém atende o telefone, pra que eu vou... Eles querem que eu fique sem ter o que fazer, tipo, vou pegar esse moleque aí e colocar no canto ali, né, pra não fazer nada. Eu, com o uniforme da escola, na época, sentei e liguei pro primeiro cliente, o cliente atendeu. Liguei pro segundo cliente, atendeu. Liguei pro terceiro cliente, atendeu. Cara, resumindo, em 2, 3 dias tinha zerado a caixa. Já com a lista, né? Tipo assim, ó, esses aqui são picareta, fizeram a segunda via, já era, perdeu, né? Esses aqui estão vindo buscar, esse aqui disse que está sem dinheiro, eu falei para ele que se passaram um cartão aqui, pum, resolvi. Quando eu comecei a fazer o negócio do vídeo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, né? Tipo, os caras estão com preguiça, não liga, não atende, né? Então, mas o que isso fica claro para mim, tá? Que eu naquele momento eu botava a culpa nos vendedores. É como se os vendedores pagassem, vive de venda, você passa o cliente que quer comprar, ele não liga. E o cara não liga. Aí eu comecei a me lembrar, porque eu tive a vivência de ter trabalhado no despachante, mas fui vendedor também. E naquela época, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, quando eu tive atuando na área de venda e compra e tudo mais, era um momento diferente do que é hoje. Era muito cliente na loja, era muito. Muito. E o que o vendedor fazia? O vendedor ele tinha que atender o cliente, ele, para fazer o test drive no carro que o cliente, na minha loja pelo menos, ele tinha que tirar uns 10 carros da frente para poder conseguir tirar o carro que ele ia fazer o test drive. Ele ia fazer o test drive junto com o cliente, aí o cliente tinha um carro para dar na troca, ele tinha que avaliar o carro da troca. Aí o cliente queria fazer o financiamento, ele tinha que passar a ficha de financiamento em um banco, em 2 bancos, em 3 bancos, preencher uma ficha desse tamanho assim, com 69 dados, sei lá por que tinha tanto dado, né? O mais legal era a profissão, né? Os caras escreviam as profissões, né?
Teve uma vez que o cara escreveu assim, o cara é especialista no solo, não sei o quê, papapá, chegou lá no diretor do banco, o cara ligou pra gente, viu, vocês conseguem decifrar pra mim o que é essa profissão que o cara falou? Aí ele falou, porra, não consigo. Ele falou, o cara é coveiro. E o vendedor não quis pôr coveiro, pô, e o coveiro aprovava bem a ficha. Então o vendedor, ele tinha milhares de obrigações que ele tinha que fazer, que, porra, vamos ser sinceros, eu vou parar de fazer isso para atender o cliente, que eu tenho que falar com 10 para trazer um. Então eu já classificava que era tudo, cada região acho que fala uma coisa, né? Lá eles falavam pescoço, é tudo pescoço. Como é que falam aqui em Brasília, o cliente? Caroço. Não, o pessoal tem, cada uma é curioso, como é que é? Funcionário do IBGE, tem uma região que os caras chamam de, chegou o IBGE. Eu falei, por que IBGE? Não, tá só fazendo pesquisa. É só fazendo pesquisa. Só... Então eu comecei a entender naquele tempo, Aurélio, que não era culpa do vendedor. Entendeu? E quando é que você decide, você fala assim, acho que nesse cenário que você traz, e outra coisa que a gente já conversou algumas vezes, mas eu acho que é legal dividir, quando é que nesse cenário de, cara, tudo analógico, cara, eu tô pegando um papel para entregar, para o cara me devolver esse processo de CRM que é automático hoje, né, você fazia na unha, no pedaço de papel, quando é que você fala, cara, eu preciso mudar isso, assim, eu não consigo dar o próximo passo nesse negócio se eu não fizer algo que seja mais, acho que talvez a palavra seja eficiente, mas eu queria entender quando é que deu o clique, assim, de cara, eu preciso mudar. Eu não sei nem se teve um clique ou se foi algo que, ou se é algo que foi aos poucos você foi entendendo, mas quando que você fala assim, não, eu preciso virar essa chave? Eu vou dividir em duas etapas. Beleza, porque perfeito. assim, a primeira foi o seguinte, quando eu entendi que precisava ter alguém para atender esse cliente, para trazer para o vendedor, eu lembro exatamente o ano, 2010. 2010 eu trouxe um menino e coloquei esse menino para fazer o pré-atendimento. 2010 não existia pré-vendas. Hoje, se você perguntar, tiver um grupo de 500 lojistas, você perguntava, 20 vai levantar a mão, 30 que tem um time de pré-vendas. Pensa em 2010. Então, em 2010, eu pensando o que eu ia fazer para fazer com que esses clientes fossem atendidos e aumentasse o nosso número de conversão, resolvi que ia botar uma pessoa para atender. E peguei um filho de um vendedor que vivia lá na loja, tinha 17 anos, e eu coloquei ele. E aí começou a vir cliente na loja. O Guilherme falou comigo. O Guilherme falou comigo. O Guilherme falou comigo. O Guilherme falou comigo. Cara, ele só trabalhava meio período. Eu falei, Guilherme, tem como você trabalhar o dia inteiro? Porque acho que dá para acelerar isso aí. Ele falou, tem. Eu falei, daqui a pouco ele chegou em mim, Rodrigo, não estou vencendo. E gente na loja procurando o Guilherme. Aí eu falei, contrata mais gente, você já vai ter um funcionário. Já contratou e foi. E assim, a gente passou dos 60, 70 vendas para 200. Tipo assim... Com essa mudança, você já... Com essa mudança. Só que essa mudança, ela me trouxe volume de venda, mas ela me trouxe outros problemas, né? Porque vender 60 carros é um rolê. É assim que você fala? Vender 200 é outro rolê, né? É outra estrutura, é outro departamento, né? E aí o volume muito maior, muito mais processo, e aí por isso que eu falei que eu respondi em duas etapas. Então a primeira etapa do atendimento ao lead foi ter um pré-vendas. O pré-vendas veio antes do CRM para mim. Eu fiz o CRM no Excel, né? Hoje eu tenho um sistema que a gente desenvolveu com o CRM sob medida, foi fazendo desde 2010 para ficar bom, mas lá era na unha, né? Só que isso começou a me trazer volume. Aí eu comecei a entender que tinha outra coisa que precisava ser digitalizada. Não era só o atendimento, o lead, mas o que mais me tomava tempo, passou a me tomar tempo, foi o quê? O estoque. Então, eu coloco que a loja de carro, ela tem que ser hoje inteira digitalizada. Não só o atendimento do lead, o marketing, o tudo, mas o estoque também. Quanto mais você tiver
um estoque, e aí eu estou falando do estoque físico mesmo, não documental. Documental, parte extrato, essas coisas sempre foi digital. Agora, e o processo, cara? Quando você vem um comprador para o carro, e aí você está acelerando aqui para trazer um volume maior de marketing e tal, chega um cliente para aquele carro, o carro acabou de entrar, ainda mais quando você entra num ritmo muito acelerado, que você começa a vender aquilo que não está pronto ainda, né? Então você saber onde que o carro está, quando que o carro volta, que detalhe que está fazendo naquele carro, começar o processo de venda, mesmo com o carro em preparação, né? Foi o outro ponto que potencializou demais. Sem contar que o Eldon trouxe muito aqui o papel dos dados, né? Cara, ali nessa questão da digitalização do estoque, eu criei um processo de avaliação naquele momento para digitalizar o estoque desde o início, porque lá atrás, o que eu pensava? O processo do estoque começa depois que eu comprei, paguei, vou fazer o contrato de compra e venda. Começa o processo do estoque na minha loja agora. Porém, quando eu fui desenhar o processo, que daí eu fui fazer também um MBA lá na Dom Cabral, entendi que tinha que desenvolver um sistema para resolver o nosso problema, eu comecei a entender que não, cara, que o processo do carro começava antes disso. O processo do carro começava quando a gente pensou na possibilidade. Então, em concessionária, sempre teve o processo de ter um avaliador ir lá fazer uma avaliação do carro, mas ele ia lá com papel, fazer uma avaliação e ia embora, né? Depois surgiu outro avaliar, outras ferramentas. Mas no mundo de usados, não. Então, eu fiz esse processo da digitalização para organizar o processo de preparação e para evitar aqueles errinhos que a gente avalia um carro achando que vai gastar 1.000, depois gasta 2, gasta 3, gasta 4, gasta 5. Esses dias eu fui perguntando, cheguei em 10 e ainda tinha gente levantando mão. Já aconteceu? Perguntou assim, já aconteceu de você achar que vai gastar 1.000 no carro e gastar 2? Todo mundo levanta a mão. Eu falo 3, todo mundo levanta a mão. 5, quase todo mundo levanta a mão. Esses dias um cara, 10! Eu falei, eita, vou parar para me constranger. Chega. Tá. Mas só que o que eu identifiquei ali? Que quando a gente começa a fazer o processo de avaliação, a gente cria um catálogo gigantesco de possibilidades de cliente de carro que passou e que não entrou. Geralmente a taxa de conversão de lojas de carro, principalmente quando se fala de troca ou de clientes que vai na loja para vender o carro e tal, ela gira entre 20% a 40%. Depende do tipo de veículo que o cara vende, depende do tipo de energia que o cara tem para pegar o carro na troca ali. Ou seja, se a gente ficar no meio do caminho ali, nos 30%, 70% do que passa na tua loja você não pegou no primeiro momento. Só que quando você não tem isso digital, o cara saiu da tua loja, você não sabe mais o que existe. Se uma semana depois ou 2 dias depois chegar alguém perguntando um carro que quer um carro igual aquele para um outro vendedor que não participou daquele negócio, morreu o negócio. Então a digitalização para mim foi assim, essencial. A parte do atendimento e a parte do estoque. E se, só complementar aqui, e se você fosse escolher assim, a primeira coisa que você faria hoje, falar, cara, se eu tivesse que passar por esse processo de novo, qual é a primeira coisa que você faria hoje? Assim, eu nem te combinei essa pergunta com você, mas se ferre e responde aí. O que você fala assim, cara, se eu tivesse que passar por esse processo de novo, eu faria, a primeira coisa nesse processo de digitalização seria isso. Estoque. Boa. Por quê? Estoque. Por quê? Porque é o seguinte, quem é lojista que já teve mês que não vendeu bem e meses que vendeu bem, eu vou falar um ponto que não tem certo e errado, tá? O meu ponto de vista, tá? Se eu chegar no começo do mês e eu olhar meu estoque, eu ver meu estoque assim, meio marrom, sabe o que é marrom? Marrom menos, assim, tipo, aquele carro, tipo assim, quilometragem igual de todo mundo, as cores tudo meio parecida. Você fala que o carro não está atrativo, pode ter certeza que teu mês vai ser uma nhaca. Quando você tem um bom estoque, você vai vender mais carro consequentemente. E o estoque suga muita energia do dono da loja. Por quê? Porque você pega o carro lá,
principalmente loja de seminovos. Você pega o carro, você imagina que você vai, opa, peguei um carro bom, vou vender rapidinho e tal. E aí, de repente, esse carro vai para uma preparação, você está fazendo outras coisas, o cara começou a enrolar lá, você esqueceu do carro, o carro começa a demorar, aí o carro vem para a loja, aí tem outra coisa para fazer, aí ele fica parado, você não sabe que ele ficou parado. Então quando ele vai para o pátio, você vai ver o carro tem 6 meses no pátio, aí você fala, que diacho, cara, aquele carro que eu achei que ia vender rápido, está 6 meses aqui. Mas por quê? Aí você olha na ferramenta, porque está tudo digitalizado, Tem processo. Tá lá, 100 leads no carro e não vendeu. Será que o problema é o preço? Se fosse, não tinha chego 100 leads. Exatamente. Hã? Exatamente. A hora que você vai lá, bater o olho no carro, o carro foi preparado mais ou menos, né? Tipo, tá com cheiro ruim. Tem muito vendedor aqui hoje, não? Vamos falar mal da porra dos vendedores. A porra do vendedor não sentiu o cheiro, né? Aí você começa a ficar puto, né? Esqueceram de trocar o pneu e o carro tá com o pneu careca. Cara, essa barba branca, essa falta de cabelo aqui com 42 anos não é à toa, né? Puto, ficava muito puto com isso. Eu perdia muito tempo. Você perde tempo, você perde o estoque, fica encalhado, você vai... Então, eu começaria com uma digitalização maior do estoque, tá? Lógico que hoje não tem como você começar uma loja sem você estar na internet, sem você estar anunciando em carros, né, Rafael? Não tem? Você imagina uma loja que não anuncia em carros? Não pode, né? Você tem que estar anunciando no Google, no Facebook. Mas aí você tem... É que você me perguntou a prioridade, né? A prioridade hoje é tudo, mas o estoque para mim é o maior gargalo das lojas de carro. É aquele ditado que se você comprar bem comprado, você vai vender fácil, né? Então eu acredito muito nisso ainda. Mas eu acho que faz sentido, assim, eu não sou lojista, apesar de a gente atuar no setor, mas a percepção é que é muito do que a gente faz na Leadify também. A gente começa pelo produto, né? É o produto. Eu falo, né? O que a Leadify faz? Ela anuncia o carro, né? O produto, porque se você tivesse dinheiro para investir, seria em ter um bom produto e anunciar o produto, porque isso é óbvio para qualquer mercado, né? Qualquer coisa que você venda, você tem um produto melhor, bem tratado, né? Um produto que visualmente ele é atrativo, ou que tem uma condição interessante, aí você vai investir no quê? Em vender o produto. Então, e aí você distribui esse produto, né, nos canais, nas plataformas, nos portais. Eu sempre falo isso também quando às vezes perguntam, se for anunciar, qual coisa você tem que anunciar? Eu falei, é o produto. Não, eu quero falar que minha loja é a melhor da região, é bonita. Não, é o carro que você tem que anunciar. Essa é a primeira coisa, porque isso é o que você tem que vender. Daí para frente você vai criando layers. Eu tenho garantia, eu tenho tantos anos no mercado, eu sou muito bom, a gente atende bem, aqui você vai tomar um cafezinho, tem um espaço especial, sua família vai adorar, beleza, mas a primeira coisa é o produto. E a gente, na Leadify, prioriza o produto, porque eu acho que é uma consequência de entender que se você tem produto disponível, ele precisa ser distribuído. Então, acho que tem uma cadeia que é ter um estoque bom, né? Quando eu falo bom, um estoque que seja atrativo para o público, e depois você tem que distribuir esse produto para que ele tenha tração para ter venda. E acho que são pontos complementares, eu acho, nisso. Não sei se faz sentido para você, mas eu falo assim, cara, se você tiver que investir, a primeira coisa que você tem que investir é na venda do produto. O resto são camadas que você vai botando no topo para tornar a tua operação mais eficiente ou mais sofisticada. Não sei se faz sentido, mas... Até complementando aqui, antes da gente entrar na questão de leads e ferramentas assim, é só você parar para pensar, tá aqui o Edelso, tá aqui o Maurício, que não me deixam mentir. É que o estoque de carro usado, ele não é uma reposição fácil. Não. Se você tivesse só carro que todo mundo quer, com quilometragem baixa, podendo vender a 5% abaixo da FIP, você não precisava nem anunciar em lugar nenhum. Ia chover de jeito querendo comprar. Né? Então, o estoque, ele é o grande motor. É lógico que isso que eu estou falando é um caso hipotético que não existe. Você acaba tendo que alocar o teu dinheiro em produto que não é tão atraente assim, né?
E que você precisa ter canais de distribuições mais diversos, porque hoje tem muito carro nas lojas, nas concessionárias, à venda, né? Então, primeira coisa, você tem que ter um bom estoque. Você tem um bom estoque, poxa, agora eu vou estar anunciando em lugares melhor, em vários lugares, várias opções, porque aquele carro muito bom, com baixa quilometragem, com tudo, eu vou ter que vender ele hoje por um valor acima, porque eu não compro outro igual. Então eu tenho que anunciar no iCarros, no Webmotors, no Google, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no ChatGPT, né? Em tudo quanto é lugar, para encontrar um cliente que esteja disposto a pagar o valor daquele carro, né? Então a gente anda em conjunto as duas coisas. Eu acho que é difícil separar, né? Mas os dois são importantes. Eu ia te perguntar o seguinte: quando você passa, o que muda na tua tomada de decisão como gestor? E o que isso trouxe para você quando você falou, cara, vou começar a usar sistema, vou começar a digitalizar? Porque eu acho que é um ponto, né, de trazer a percepção de que salto que você dá com isso. Porque para mim, assim, não sei a resposta, mas eu imagino que é um avanço. Mas o que muda? Como é que você avalia que isso melhorou a tua visão como gestor mesmo e a tua tomada de decisão? Porque eu acho que o sistema ele vem para assessorar a gente, né? Você tem números que você olha, interpreta, aí você decide. O Eldo falou isso, você tem bons dados, você vai lá e, agora eu vou para a direita, agora eu vou para a esquerda, agora eu vou fazer isso. Como é que isso mudou para você no momento que você decidiu começar a usar sistemas? Cara, assim, primeiro que esse ponto de virada eu poderia dar uma engabelada aqui para poder falar, não, tive um... Não, foi questão de sobrevivência mesmo, sabe? Sim. Porque a gente tinha mudado para uma operação muito grande, com um volume muito grande, e tocar do jeito que estava sendo, estava desesperador, vamos dizer assim. O processo, cada carro passava por um processo, cada atendimento passava por um processo, cada vendedor era uma empresa dentro da minha empresa, né? Porque cada vendedor tem seu jeito, conduz do seu jeito, cada um era uma situação. E ali eu vi o seguinte, cara, eu não fui procurar desenvolver um sistema. Eu fui fazer a minha especialização, falando, cara, eu não aguento mais gestão, eu preciso melhorar como gestor de empresa, porque do jeito que tá, eu não quero continuar. E ainda eu parei para fazer uma pesquisa lá na região, os clientes enxergavam a nossa loja era em todas as pesquisas era entre as 3 mais conhecidas da cidade, nota lá em cima, todo mundo gostava da gente, todo mundo indicava, o maior volume de vendas era para próprios clientes, indicação de clientes, então a loja tinha um bom conceito, eu vi, cara, imagina as outras como é que tá. Pensei, né? Foi porque eu já estou aqui nesse desespero e ainda estou, né? Então eu fui procurar estudar para poder cara, o que eu posso fazer? Por quê? Eu já tinha minha primeira filha, estava tendo a segunda, eu falei, eu não vivo, eu trabalho todo dia até 8, 9 horas da noite, todo sábado e tudo vindo sobre mim, e eu fui estudar para entender o que eu poderia fazer. Então foi uma questão pessoal mesmo, eu acho que 2015 fazem 10 anos, tinha 32 anos, que eu já estava naquele momento assim, cara, se eu não resolver, eu vou vender coco na praia, mas não vou mais vender carro, né? E aí que eu fui impactado por tecnologia. Aí eu fui impactado por processos. Tive uma pequena passagem quando eu saí do despachante, antes de voltar para a loja de carro. Eu trabalhei 2 anos numa multinacional alemã, eu era assistente de qualquer coisa lá, no setor de engenharia, eu era ISO para tudo no seu quadradinho funcionando. Padrão, processo. Gostei daquilo, lá funcionava, que era um reloginho, as coisas, né? E aí eu comecei, lá na Trox, o negócio funcionava, que era um reloginho. Por que uma loja de carro, que aparentemente é um negócio tão mais simples, né, do que produzir um ar-condicionado industrial para uma fábrica, né? O negócio... Característica que é uma fissura em resolver.
Quer dizer, o cara vai até de noite vendo todos os processos até ele tentar resolver. É quase psicopatia o nosso negócio. Você, eu preciso resolver. E a característica que eu vejo dos empreendedores, conversando com o Ricardo, conversando com as pessoas que têm esse ímpeto, é que é quase uma fissura de fazer aquilo dar certo e entender aquilo, e eu vou aprender, eu vou fazer, eu nunca fiz, então eu vou fazer, eu vou aprender, eu vou colocar em prática. E aí tem um ponto que às vezes a gente falha, mas que quando você dá essa virada, você não erra mais, eu não volto atrás. Esse processo não pode deixar mais de acontecer. Vai cair o planeta, vai rodar o time, mas eu não posso mais voltar atrás da decisão que eu tomei de que esse processo é relevante para o negócio. Porque isso me gera retrabalho, isso me gera problema, e eu não quero vivenciar isso de novo no negócio. E eu acho muito legal você falar isso, porque eu acho que sem perceber, você falou, não, porque eu virei noite, eu peguei, escrevi uma lista de processos e tal. A gente sente uma... Eu não sei explicar, mas enquanto a gente não para de listar e botar esse negócio de pé, você não consegue parar. Isso é só assim para resolver um problema processual. Se você não tiver alguém que seja o gestor, o analista, que tenha parece aquele filme policial, o cara só para quando prende bandido, que ele não dorme, que ele vira, que ele só para quando ele termina aquele processo. Porque não tem como fazer diferente. Você não resolve um problema estrutural, um problema processual do seu negócio, se você não tiver fissurado em resolver aquilo. E se você começa a se acostumar com aquele processo mal feito, aí ferrou. Porque você não tem mais ímpeto para poder reagir para ele. Você se acostuma com o lixo no canto, você se acostuma com a camisa no chão, você se acostuma com a pia suja, você se acostuma com o tapete empoeirado, e aí você começa a morar numa casa suja. Então, o negócio para mim, e eu tô falando isso porque eu escuto isso, eu falo, cara, é uma viagem, porque é muito comum do empreendedor que tem esse perfil que você tem, que eu acho que a galera que passou por aqui tem em geral, que é, velho, eu só vou parar enquanto eu resolver. E isso vai servir para você implantar IA, isso vai servir para você botar um processo, isso vai servir para você cobrar um processo do vendedor, isso vai servir para tudo, enquanto tem que ser uma fissura em botar aquilo para funcionar da maneira correta. Eu não sei se, porque assim, já se conhece há um tempo, mas em vários momentos eu conversando com você, eu falo, não, cara, eu vou fazer assim, que eu tenho que resolver isso, tal, vou virar e tal, vou... Não, e você vai até fazer. E eu acho isso muito legal, porque você só inova se você tiver esse ímpeto de eu vou resolver. E quando eu estou falando de inovar, de novo, não vou botar um baita sistema, instalar um autocom, você está falando de não, cara, eu vou resolver que isso, quando virar isso, o cara vai fazer isso. E essa é a regra. E tem que ser feito. E se não fizer, você não funciona para o negócio. Obrigado, eu vou achar alguém que faz. Porque ou você sabota o próprio negócio, ou você garante que aquilo aconteça. E quando você não abre mão e não dá um passo mais atrás, aí você vê o negócio fazer assim, agora tá andando. Eu não sei, não era nem planejado isso, mas eu vi você falando, eu falei, caraca, velho. E quando eu conversava com o Nino, falando do autoavaliar, o Nino, cara, porque eu viajava o Brasil inteiro sem parar para mostrar, não sei o que. Você fala, cara, esse cara é fissurado. Ele não para. Né? Conversando com o Vitor, né? Ele falando, na Copa de 2014 eu virei 3 vezes seguido, mas não teve um atentado no Brasil porque eu estava botando a IA para ver não sei o quê. O cara é um fissurado, ele não para. E esse perfil é o único perfil possível para mim para implementar inovação. Só que isso não é algo que você nasce, você constrói. Porque à medida que você sente que você faz isso e dá esse passo e não abre mão, você fala, cara, melhorou, melhorei, melhorou, melhorei, melhorou, melhorei. Aí você vai, aí a máquina gira na velocidade que é absurda. Então acho que, juntando o que a gente falou, porque a gente falou de inovação para a loja, ela só é possível se você tiver esse comportamento. Eu nunca vi ninguém com um comportamento diferente chegar no resultado que você tem, que o Nino tem, que o Vitor tem, que as pessoas passaram, que o Eldo tem, que as pessoas passaram por aqui tem, o Gattai ou qualquer outro, e vocês que estão aqui também, porque são bons gestores e tal. Não sei se eu estou viajando, mas passar para você. Já que você citou, tem uma coisa que eu nunca te falei. Uma coisa que eu fiz para desenhar o primeiro processo do AutoConf, eu fiz o seguinte, eu falei na loja que eu ia sair de férias do dia do ano novo até o dia 10. Combinei com a minha esposa que eu ia ficar com ela na praia até o dia 2. Eu saí do dia 2, fui para casa e foi.
Eu não dormi nem um dia desses 8 dias até o dia 10, desenhando esse processo. Desenhando. Por quê? Porque o Ernesto, meu sócio, que é o desenvolvedor, ele ia voltar no dia 10. E você precisava ter um Aí, plano. no dia 10... Eu preciso de um plano. No dia 10, eu peguei as 200 páginas lá, peguei, essas 5 páginas aqui faz parte desse processo. Agora vem ver acontecendo. Aí, levava ele, fica aí vendo acontecer. Aí ele ficava lá, o jeitão dele lá, só observando. O negócio acontecendo, né? E aí eu falo para ele, cara, seguinte, você vai desenvolver. Eu não quero nem ver como é que era no computador. Eu só quero ver no celular. Aí, porque tudo na época era no computador, né? Aí ele chegava para mim, vem ver aqui aquela telona bonita. Eu falei, não. Põe no mobile. Aí eu colocava no mobile. Eu falei, não, precisa melhorar, né? Então, assim, cara, realmente eu falo que a gente é meio maluco mesmo, porque sou mais obcecado por resolver o problema do que pelo que vamos ganhar com aquilo, entendeu? Né? Não quero mais ver aquele problema acontecer. Uma pergunta que até estão me fazendo bastante, eu acho que tem muito até para a gente trazer aqui, como a gente falou bastante de IA, e como eu sou o cara defensor do pré-vendas, o que eu estou recebendo muita pergunta do novo processo sobre IA é o seguinte: Rodrigo, o IA vai substituir o pré-vendas? Eu acho que não. O que você acha? Eu acho que não, porque eu acho que o IA ele cobre uma etapa do processo e talvez uma parte ou uma dúvida inicial. Vou dar um exemplo. A gente tem a nossa IA. A pergunta que ela mais responde é onde fica a loja e se financia carro. Está no site, isso é óbvio. Isso tem no Google Maps, a pessoa quer perguntar, mas é melhor gastar IA com isso do que o pré-vendas. Agora, tem coisa que o pré-vendas direcionando foi muito mais eficiente. Você liga a IA às 18 horas e desliga ela às 8 da manhã. É uma opção também. Você mantém humanizado e usa ela nos horários que você não tem pessoas. Ou você filtra isso para poder responder perguntas que não vão gastar tempo do ser humano, que é caro com aquilo. Então, eu acho que é uma composição onde você equilibra parte IA e parte é pré-venda, só que com pré-venda você vai ter que fazer com mais qualidade, né? Já direcionando a venda. Essa é a minha visão, tá? Não sei o que você acha também. Então, a minha resposta é a seguinte: vai. Olha aí. Mas vai substituir um tipo de profissional de pré-vendas. Eu coloco que tem 2 tipos de profissionais de pré-vendas, tá? O que eu acredito que vai acontecer, inclusive, você vai ficar filmado aqui, depois a gente corta. Não, vou passar o conteúdo, tá gravado. Para quem é profissional de pré-vendas, cara, eu falo o seguinte: vai ficar muito bom para quem é bom. Por quê? Ao invés de eu ter 4 pessoas no meu pré-vendas, eu posso ter 2 muito boas ganhando pelo que as 4 ganhariam. Por quê? Porque não tem os 4 muito bom, né? Então tem o profissional, tem a pessoa do pré-vendas que ela só quer atender no WhatsApp. Só responder o que o cliente pergunta no WhatsApp. Não liga, não Esse profissional já morreu. Por quê? Porque a IA, ela vem para substituir tarefas repetitivas. Isso aí. E nesse caso, o pessoal fala, a IA não é melhor que o ser humano. É. Porque ela consegue ir lá no estoque, buscar informação muito melhor do que o ser humano, muito mais rápido que o ser humano. Ela consegue dar opções parecidas para o consumidor. Ela pega, se o cara já conversou com ela, a gente tem a nossa também lá no AutoConf, a gente integrada no CRM, ela consegue ver as conversas anteriores do cara, qual que é o comportamento do cara, qual que é o perfil do cara, mas ela tem que ser objetiva. Então, o que a gente fez? Olha que maluquice já. Eu já mudei lá. É o dia inteiro, o dia inteiro. Não é mais só no horário da noite. Ela começa todas as conversas. Então, qual que é o profissional de pré-vendas que, no meu ponto de vista, não vai ser substituído pelo IA? É aquele cara que a IA começou a atender. Oi, Aurélio, eu vi que você viu o carro tal, né? O que mais que eu posso te dar de informação sobre ele? Aí o cara fala, não, qual que é a quilometragem? Está com tantos 1000 quilômetros, não sei o quê. E aí o profissional do pré-vendas que está atento, está lá atendendo outras coisas. O cliente foi atendido no time que ele queria ser atendido, porque ele foi atendido na hora, né, pela IA. Aí ele entra, o cliente
pedindo para o cliente se ele quer ver o carro, se quer fazer uma videochamada. Ele vai lá, faz uma videochamada com o carro, mostra o carro para o cara, fala o nome do cara, se conecta com o cara. Esse profissional de pré-vendas não vai ser substituído. Então, e aí você fala assim, pô, Rodrigo, mas nesse caso aí tem, na minha loja, eu tenho pré-venda, só que eu só atendo desse jeito que você está falando aí, só respondendo. Então, nesse caso, faz a IA já direcionar para o vendedor, e o vendedor depois entra com uma forma mais presente, mas com mais conhecimento, né? O vendedor tem mais capacidade de entender se o cliente vai vir comprar ou não. Então, muitas lojas podem substituir, num breve período, o pré-vendas por uma IA, desde que ele não entendeu ainda o conceito bom do pré-vendas, entendeu? Agora, quem entendeu o conceito do pré-vendas, ele vai pôr o agente de IA, uma coisa legal que o Victor falou aqui, né? Como um assistente do pré-vendas. Isso. Ele vai atender a parte básica e o pré-vendas entra com a parte humanizada, muito bem feita, falando por telefone, fazendo videochamada, fazendo, às vezes até vendendo o carro à distância, né? Esse aí é o caminho. Então, eu vejo um caminho bom para um profissional de pré-vendas, em vez de ganhar 2, 3 mil que é hoje, ganhar 5, 6. Um cara que tem, pode ganhar por 2, por 3, vamos dizer assim, se ele for muito bom. Excelente. Eu acho que é excelente, porque na verdade é aquilo, é um mix, né? De você usar a IA para filtrar ou fazer um primeiro atendimento, ou atender em horários que não tem humano mesmo, e o pré-vendas que está ligado e consegue dar continuidade àquilo com eficiência. Eu assim, concordo, acho que faz todo sentido para o mercado, e de fato, né, você vai querer um profissional de pré-vendas muito mais qualificado, porque ele vai gerar mais negócio, e vai ter mais valor, e vai saber operar essas ferramentas, que aí muda o perfil também desse profissional. Eu acho que só um ponto de consideração é o seguinte, lá no nosso, a gente colocou, o nome da nossa IA é Bela, o nome da loja é Bela Oscar. O nome dela é Bela, com 2 L's e tal, né? O cliente não identifica, ela já recebeu até nudes, tá? Recebeu nudes? Já. Já, entendi. Foda. Tem uns caras que são animal, né, cara? Tá, mas tudo bem. Mas, o que a gente orienta? Que se o cliente começar a fazer pergunta muito difícil e é o horário fora, em algum momento ela se identifica como sendo uma IA. Para que o cliente também ele perceba que se tiver alguma... por exemplo, esses dias a minha errou, ela pegou e falou que eu estava agendando com o cara 10h30 da noite. Pô, o cara bateu lá na porta. Não. Tô zoando. O cara mandou um áudio, né? Mas você tem certeza? Acho que você está falando uma informação errada, porque 10h30 da noite vocês estão abrindo, é uma promoção? Aí ela respondeu, né? Você tem razão, né? Realmente, me desculpa. A gente não abre, me desculpa, eu sou uma inteligência artificial e errei, né? Então vamos agendar para amanhã, tal horário, né? Então, quando acontece isso, a gente coloca, se você errou e vai se corrigir, já se apresenta como uma inteligência artificial, entendeu? Valeu. Pessoal, eu vou fechar aqui com o Belo. Antes de agradecer, só pedir eu quero só fazer um fechamento com vocês rápido, mas agradecer o Belo. Obrigado pela conversa. Eu acho que eu gostei muito porque esse formato de conversa, não sei se vocês gostaram, mas eu achei muito legal, porque a gente misturou algumas palestras técnicas com conversas, porque a gente queria muito fazer um conteúdo que fosse até o fim. Eu senti que a gente hoje fez um MBA aqui, todo mundo, que a gente fez conteúdo pra caramba, mas que se valeu para cada um de vocês estar aqui, eu fico muito feliz. Belo, obrigado mais uma vez. Um aplauso pro Belo aqui que tá com a gente. Valeu, cara. Mais uma vez. Valeu. Obrigado. Valeu mesmo. Cara, sensacional. E aí, pessoal, só pra gente poder finalizar, os clientes, parceiros, os amigos e tal, a gente criou tá lançando hoje uma comunidade da Leadify mesmo, pequena, chamada Leadify Pro. O objetivo é compartilhar com vocês conteúdos, matérias, artigos, novidades, trazer esses personagens que tiveram aqui, que são parceiros, para às vezes bater um papo online, tirar uma dúvida, mentoria com a gente e tal. Isso não tem
não tem custo, é muito mais uma comunidade de conteúdo mesmo, que para os nossos clientes. Então é uma coisa fechada, diferente um pouco do Loja para Loja, que é uma comunidade aberta. Aqui está muito focado na nossa base de clientes, que tem os perfis de vocês, são pessoas que estão aqui o dia todo, vieram de longe, quisiram participar, queriam aprender, tiraram dúvidas, se conectaram, foram lá fora conversar com os palestrantes, pegaram contato, estão a fim de fazer networking. A gente entendeu que o ICP, que é o nosso perfil de cliente, mudou. O lojista tem um perfil de lojista que já não entra mais na Leadify, porque se ele não consegue participar de um dia desse e entender o que está acontecendo, ele não entende a minha ferramenta. E a gente teve que mudar a cara do nosso cliente. Tá? Então, muitos clientes a gente teve que desligar mesmo, falar, cara, não está funcionando para você, não é você, sou eu, sabe? Tipo, não está rolando, porque a gente começa a ter uma infraestrutura de clientes e perfis de clientes são clientes que querem aprender, independente do tamanho, tá? Que tem uma visão de marketing, que tem minimamente um site, um CRM, um time, tem um orçamento. E quando a gente mudou, a gente entendeu e fazer esse evento aqui, eu acho que foi a prova do tipo de cliente que a gente tem. Né? Porque você se dispor para sair no dia do fechamento, para ir para outro estado, para sentar aqui na cadeira. Alguns ficaram só de manhã, mas vieram. Outros pediram o vídeo para mandar. E a gente conseguir gerar esse nível de conteúdo e ter vocês aqui acompanhando, mostra, cara, realmente o cliente da Leadify agora é outro, tá? E mesmo que já estava com a gente, também você vê a evolução clara, né? Toda a turma que já acompanha a gente desde o início, assim, como mudou a conversa, como mudou a loja, como mudou a cabeça, como isso foi se transformando. E a gente entendeu que era importante a gente não repetir fórmula, é antecipar tendência, é falar assim, cara, a gente imagina que o mercado vai ser assim, a gente está olhando, como o Belo falou aqui, olha, eu acho que o pré-vendas vai ter esse formato, eu acho que o lead vai caminhar para esse caminho, eu acho que a inteligência artificial pode... E a gente tem a oportunidade de debater isso junto, tá? Porque quanto mais a gente puder fazer isso, e eu acho que educar e dividir, mais qualificado vai ser a nossa conversa e vai ser a exigência que você vai ter não só da nossa ferramenta, mas de outras também. Porque isso muda o patamar do que você quer. Né? Então, eu acho que isso eu acho que é a grande mudança. Tá? Então, a gente vai ter lives mensais, eu vou fazer algumas mentorias, tá? com os nossos clientes, sentar, cara, como é que estão as coisas, cadê seu funil, como é que está funcionando, eu estou à sua disposição para a gente bater um papo, usar um pouco da minha experiência para dividir com vocês e trocar essa ideia. Nós vamos ter um grupo fechado para poder mandar conteúdo exclusivo para vocês. Galera, saiu um artigo, mantei um material, gravei um podcast, vi tal coisa. E realmente ter uma fonte de conteúdo séria, porque o que a gente fez aqui realmente é fazer um evento pequeno, com conteúdo muito top. Tá? Eu realmente não sei o que vocês acharam, mas eu tava aqui, tipo, caraca, velho, os caras, o Vitor tá aqui falando. O Vitor, ano passado, tava comandando o iFood e ele tava aqui no palco falando com a gente. Então, assim, ter gente... desse perfil, trocando ideia com a gente, ensinando e falando, tá? E a gente também vai convidar esses clientes para fazer os testes beta de todos os produtos. Cara, estou pensando em lançar agora um novo negócio na Leadify. Quer testar? Eu vou ligar para vocês e falar, vocês querem testar? Beleza, vocês vão ser os primeiros a testar. Tá aqui, ó, testa aí, porque eu sei que com vocês eu posso testar. Eu posso sugerir, eu falo, cara, tem um produto novo aqui. Vamos experimentar? Ligar lá para Dai e falar, Dai, tô aqui com uma nova solução, tal, você quer testar? Pô, quero, beleza. Não, aqui não está no meu momento, beleza, fulano quer testar, porque a gente entende que vocês são um perfil que topariam experimentar coisas novas, até antes da gente lançar para o mercado, porque eu acho que vocês vão dar um feedback para a gente muito sincero de como está funcionando a operação de vocês. E, evidentemente, tem um network muito legal. Então, a gente tem uma programação aqui já, tá? O lançamento hoje, né? Nós vamos abrir também uma comunidade no WhatsApp. Nós vamos ter uma live já agora em dezembro com o Jefferson e comigo para falar de tendências para 2026. Eu quero falar só de tendências para 2026. Em janeiro, nós vamos fazer uma live com o Jefferson e vamos ter um convidado, já estamos programando. A gente vai mandar uma newsletter de conteúdos, de tudo isso que a gente conversou, resumido. Galera, ó, tá rolando isso, tá rolando isso, tá rolando isso, tá rolando isso, o que vocês querem? Essa informação nova, tipo, ó, o carro chinês que lançou tal coisa, o mercado fez isso, a ferramenta que fez tal coisa, o case interessante. E aí eu não coloquei aqui, eu nem falei pro meu time, mas eu estou com a ideia na cabeça, eu conversei com o Belo rapidamente, porque eu sou maluco. Não me olhem, o time já tá assim, puta que o cara vai inventar.
O Vitor, ele botou uma minhoca na minha cabeça que eu já queria, e eu, ano que vem, no meio do ano, quero organizar uma viagem para a China. Para visitar... Não para, fecha a porta aí, não conta para ninguém. Não conta para ninguém, fecha aí. Porque é o seguinte, vamos lá. Alguns amigos foram com montadora, eu já tive lá há muito tempo atrás e tal. Só que falou, pô, o rolê da BYD é o rolê da BYD, ela fica vendendo BYD. Não. E aí o Vitor, que estava aqui, me botou em contato com a gestora da Câmara de Comércio Chinesa no Brasil. E eu falei, pô, eu sou meio assim, né? Aí eu falei, vou ligar. Vai que ela... Eu vou ligar para essa mulher, vou ligar para a tia, vai que a chinesa vai com a minha cara. Tia, é o seguinte, eu quero levar um grupo de pessoas para a China para visitar Xiaomi, Huawei, as principais plataformas TikTok e as fábricas de carro. Mas é o meu rolê, eu quero fazer com a galera, vou convidar o Belo, meu time, a galera e tal, para a gente ir para a China ter uma experiência dessa lá, tipo, viajando, eu não quero ganhar nada, você monta, você cobra, eu só quero levar as pessoas para ter experiência lá. Porque, e aí eu tô falando isso para vocês, porque eu vou fazer, tá? Eu tô avisando que eu vou fazer, então vai rolar, nós vamos fazer... Tal, porque essa é tipo o Lead Experience, né? Quando eu falei a primeira vez, você é maluco, você vai fazer evento, dia de fechamento. Não, vamos fazer. Mas eu acho que é uma experiência legal para a gente poder ir lá, ver o que está acontecendo num olhar diferente que não é o da montadora, tá? É o olhar de quem curte inovação, tecnologia e quer entender o que está acontecendo para a gente poder absorver o máximo e trazer de volta e falar, cara, entendi o rolê, pelo menos tenho uma noção do que está acontecendo ali dentro. Então já fica o convite. Tá, eu já vou, em algum momento em janeiro, eu falar, separa lá, que tal dia lá, que lá vai rolar aquela viagem que eu falei, pra gente montar, nem que seja uma pequena comitiva, para ir lá fazer uma visita técnica, que eu acho que vai ser muito legal, usando um perfil de pessoas como vocês para poderem estarem com a gente na viagem. Então estou antecipando minha maluquice aqui, espero que dê tudo certo e a gente consiga fazer. Fala, cara. Então tem que ver se vai ser junho, alguma coisa assim, a gente consegue fazer. Mas, gente, eu queria, em nome da Leadify, tá, agradecer cada um de vocês, de verdade. Queria agradecer a equipe. A Leadify Pro, quem quiser, por favor, preencha aí. O Dastra. Se é parceiro, amigo, cliente, tudo certo. A gente quer pessoas legais para estar com a gente. A ideia aqui é realmente agradecer todo o time, tá? André, Alfredo, Jefferson... cadê a Ashley, Tainá, que não está aqui, que é a designer que preparou todos os materiais, V12 Autoclube, agradecer de novo pelo espaço maravilhoso, então fique à vontade agora para poder tirar as fotos. Nós vamos ter um happy hour lá no Caminito Parrilha, a partir das 7 horas tem uma mesa reservada, então quem quiser ir para lá, sentar, bater papo, interagir, dar uma relaxada também do dia, né, porque a gente teve muita informação, todo mundo tá indo para casa com a cabeça cheia, mas eu queria realmente agradecer, né, Caminito das Açu, desculpa, Caminito das Açu, para não falar besteira e parecer gente no outro, né? No Caminito das Açu, e realmente agradecer cada um de vocês, os palestrantes, né, que estão aqui, Eldon, Bené e todos os outros, né, que passaram por aqui. O Nino, por exemplo, chegou de manhã, deu palestra, saiu. O Vitor, que já veio de outra palestra, saiu, mas que fizeram presente. E muito obrigado por estar com a gente, acreditar e se dispor a passar esse dia aqui, porque eu fico muito feliz, como eu falei. André, obrigado. Tá? Mais uma vez, a turma que veio de Rondonópolis, valeu. Rio Verde, deixa eu ver onde mais. Rio Grande do Sul, Curitiba, Águas Claras, Jardim Botânico, Taguatinga, Asa Norte, São Paulo, Goiânia, né? Então a gente teve muita gente. Eu tive muitos clientes que não vieram porque, cara, dia de fechamento, estavam com a corda no pescoço, tinham que resolver. É só o dia da Black Friday. Então, obrigado. Estava de férias e veio. Então, e outros que me procuraram falaram, cara, eu devia ter trazido o meu amigo fulano, devia ter trazido o meu gestor X e tal. Falando com o Carlão, podia ter trazido mais gente. Mas não se preocupem, nós vamos fazer um novo evento. E aí, eu acho que quando aparecer um novo Leadify Experience, vocês já vão lembrar, cara, esse evento é legal, o conteúdo é bom, vou querer ir. E eu acho que muda também a impressão, mas era importante fazer. Então, em nome da Leadify, toda a equipe que está aqui, que se empenhou, trabalhou pra caramba. Aí, como é que é a propaganda? A pessoa da plaquinha mudou. Bora tomar um agora. Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Fazer uma